Olá, bom dia meus irmãos, ou boa noite, dependendo do horário que o irmão estará vendo este vídeo. Aqui é o pastor Carlos Schultz, Juliandra. Somos missionários da igreja aqui na Romênia, em Bucareste. Nós estamos gravando este vídeo para dizer um olá e expressar as nossas saudades para aqueles que já conhecemos e dizer o nosso muito prazer àqueles que ainda não nos conhecem. Se você está na igreja há mais de 2 anos, com certeza você já nos conhece pessoalmente, conhece os nossos filhos, com certeza já comemos alguns pedaços de bolo juntos. Mas se você está há menos de 2 anos, e nós sabemos que nossa igreja tem realmente outros sorrisos, outros rostos, nas gravações que temos visto, nas fotos, a gente tem visto nos grupos de WhatsApp, muitos novos irmãos, estamos muito contentes, mas vocês ainda só nos conhecem de ouvir falar, talvez tenha visto nossa foto em algum pôster, mas a gente ainda não se conhece pessoalmente. Queremos ser gratos pela sua vida, estamos muito felizes com o crescimento da igreja e pela entrada de novas pessoas, de novos irmãos para a nossa igreja. E a ideia nesse dia, e a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho da nossa trajetória até aqui a Romênia, aquilo que estamos fazendo e ao final os nossos pedidos de oração para que a igreja continue a orar por nós. Lembramos também que a igreja está nesse mês fazendo aniversário, estamos muito felizes com isso. Gostaríamos de estar participando juntamente com os irmãos, acreditem, a saudade aqui nesse dia já aperta e aperta muito. E também agradecer pelo papel fundamental que a igreja tem na nossa vida, não só no nosso preparo ministerial, todo o tempo que esteve conosco, enquanto estávamos também no Palavra da Vida, na nossa formação, e pelas orações de todos, pelo estar conosco no sustento financeiro enquanto aqui. Então, se você é novo, saiba que a Igreja Batista Vida Nova, ela tem um braço esticado bem para além do Atlântico, e tem sido bênção até mesmo aqui, tão longe, aqui na Romênia. Bem, então um pouquinho de história, desde a nossa chegada na Igreja Batista Vida Nova no ano de 2007 para 2008. Exatamente, o Davi ainda era bebezinho. Nós lembramos que começamos a trabalhar com os outrora adolescentes da igreja, hoje muitos deles jovens aí da igreja. Nós iniciamos um trabalho com eles, dentro não só da área da música, Juliandra especificamente, trabalhando com música, corais, etc. Eu trabalhando ali na área também do discipulado, na área do evangelismo, fazendo muitos trabalhos para fora, evangelizando nas ruas, escolas. A Suelen, Sheldon, talvez se lembre muito bem disso, que eles eram parte desse grupo, o grupo Resgatarte, que incluía não só os adolescentes e jovens da igreja, mas também pessoas de outras igrejas. Foi um período de muito trabalho, de muita atividade na igreja, e desde o início a gente agradece à igreja por todo o apoio, porque a igreja reconheceu com muita facilidade o nosso chamado ministerial. Então, desde o início da nossa chegada à igreja, éramos antigamente membros da Igreja Batista do Redentor em Jundiaí, mas desde o início da nossa chegada, a igreja se propôs a nos ajudar, não só na questão do sustento, mas nas orações. Cuidado pastoral, a nossa formação. Nós somos enviados ao Seminário Bíblico Palavra da Vida, é bem verdade que tivemos ali a nossa formação teológica, mas grande parte da nossa formação ministerial, da nossa formação de vida cristã, ela não se dá no seminário, mas ela se dá no seio da igreja. Então nós temos um coração muito grato ao pastor William, a Linda, todo o grupo de líderes da igreja, aos irmãos da igreja que fizeram parte desse forjar, não só do entendimento ministerial, mas também do caráter e de vida cristã. E nesses quase 2 anos aqui na Romênia, a gente tem vivido um processo que é de muita paciência, um processo que é de muito ouvir, de muito olhar,
é quase um processo de um bebê mesmo chegando numa casa, né? De aprender a ouvir muito, ouvir antes de começar a falar qualquer coisa. E é um processo de aprender a andar, aprender a comer, aprender a se mexer, se movimentar numa cultura que é muito diferente, né? E a cada dia a gente descobre mais e mais diferenças. E por amor ao povo, por amor à Igreja Romena, a gente precisa entrar nesse processo com muita resiliência para que a gente possa de fato amar esse povo a partir de quem eles são, a partir de como eles enxergam a vida, a partir de como eles encaram mesmo as coisas, para não cometer certas gafes que às vezes a gente pode cometer, ou mesmo uma gafe de imposição de uma cultura em cima da outra, né? Achar que é melhor em algo do que outro. Quando a gente sai da nossa própria cultura, existem certos entendimentos culturais que precisamos adquirir. Existem certas questões de como se pensa, de como se faz as coisas que ocorre quando a gente já muda de estado, né? Por exemplo... Pode, por favor. De forma bem prática, se você tem uma família mineira ou se você já foi na casa de um mineiro, você sabe que é muita gafe se você disser que não quer o cafezinho, se você disser que não quer o biscoito de polvilho, se você disser não pro pedaço de queijo que ele está te oferecendo. Certa feita, quando nós fomos a Minas fazer um trabalho evangelístico ali junto com o seminário, é interessante porque a gente abordou pessoas que nós nunca havíamos visto e essas pessoas nos convidaram para dentro da casa. E você não pode pensar então num trabalho evangelístico de muita explosão ou mais rápido, porque esse processo envolve entrar dentro da casa da pessoa, tomar um café com eles, e aí a conversa vai desenrolando pela tarde toda. Então são maneiras diferentes de se viver e enxergar o mundo que também acabam impactando na maneira como você prega o evangelho, na maneira como você se relaciona e você discipula essas pessoas. Agora você imagine mudando de país e vindo agora aqui para a Europa, e não para a Europa ocidental, mas para a Europa oriental, né? A Romênia, ela é mais ou menos no tamanho do estado de São Paulo, maior, mas praticamente o mesmo formato, e ela é dividida ao meio pelos Carpados, as montanhas. E a Romênia aqui do Oriente, onde nós estamos, ela é totalmente diferente da Romênia do Ocidente. Então você já tem um impacto cultural de milhares de milhas de distância, e ainda mais dentro de um pensamento oriental de ser e de se fazer as coisas. Então, quando nós chegamos aqui no final de outubro de 2018, o primeiro processo de trabalho em nós foi o da aculturação. É enfrentar o choque cultural, é entender a cosmovisão, a maneira pela qual a pessoa enxerga a vida, para podermos ser relevantes no compartilhar do Evangelho. Qual é o pensamento deles a respeito da vida, da morte, da criança, da educação dos filhos, da educação da família, o papel da mulher, o papel do homem, a vestimenta. Todos esses tipos de coisa, elas são é importante entendermos muito bem para que possamos, então, a partir desse contexto deles, partilharmos o Evangelho de Cristo de forma entendível, que faça sentido na cabeça deles. E de uma maneira muito especial, Deus nos colocou numa igreja que eu digo que tem sido nossa família aqui, tem sido bênção pra gente, tem nos ajudado nesse processo de aculturação de forma muito amorosa, de forma muito gentil. É uma igreja que tem nos abraçado, que é a Igreja Adonai, uma igreja batista aqui, que tem feito parte desse processo na nossa vida e que de certa forma a gente tem podido contribuir um pouquinho, né? Eles com certeza contribuem muito mais com a nossa vida, mas a gente tem conseguido servir a igreja com os dons e talentos que Deus tem nos dado também. A Romênia é como se você voltasse em termos de pensamento humano há 60 anos do tempo. Existem o preconceito religioso muito forte aqui. Por exemplo, a igreja ortodoxa é a igreja predominante aqui na Romênia. E aí os ortodoxos nos veem, nós batistas, os evangélicos de modo geral, como uma seita
e eles não entendem absolutamente nada sobre a Bíblia, por exemplo. Eles não têm a prática de ler. Aliás, eles não têm nem a Bíblia em casa porque eles têm medo de cometer algum pecado e com isso trazer certa maldição para eles. Então, eles não têm um entendimento do que é o Evangelho. E na cabeça deles nós somos pessoas que viemos apenas para os separar de Deus. Então, entender todo esse aspecto cultural, inclusive da religião, dentro de um país que até 1989 foi regido pelo comunismo, é muito importante para a gente ter essa abertura de ter o vida na vida com eles. Porque aqui na Romênia, um fato interessante é que eu não posso simplesmente fazer como a gente fazia lá aí no Brasil com o Resgatate, fazer um evangelismo de impacto no meio das praças. Aqui é proibido, não posso fazer isso. Então, o evangelismo ele se dá no contato pessoal, no dia a dia com as pessoas. E para que nós possamos ser ouvidos, nós precisamos entender a cultura e mostrar que nós valorizamos a vida de cada um dos cidadãos aqui. A gente tem servido na igreja através da música, a gente tem servido na igreja com os jovens, né? São poucos, a igreja é bem pequena, mas a gente tem, o Carlos principalmente tem atuado com os jovens. E nós temos um pequeno grupo que se reúne na nossa casa, tem sido muito legal acompanhar. Infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, né? A gente precisou alterar para o formato de Zoom, mas o tempo que a gente teve aqui recebendo os romenos em nossa casa tem sido muito especial. Especialmente porque aqui na Romênia não existe dentro da igreja a cultura das escolas bíblicas. Os irmãos aí são abençoados com os professores, com o pastor William, o irmão Cláudio, o Ricardo, os professores das crianças. Nós não temos, a Romênia não tem essa cultura. Então, basicamente, o estudo teológico ele se dá nas quintas-feiras, né? Ou então durante o domingo nas pregações, mas você não tem uma divisão. As crianças ficam juntos e às vezes num pequeno momento elas saem para ter algo mais específico para elas, mas isso é uma questão que ainda está a engatinhar. Então um dos meus propósitos aqui, junto com a Igreja Adonai, que não é apenas pensar a cuidar dos jovens, mas jovens adultos, mas também pensar, junto com os pastores, o papel da educação cristã frente à igreja. Outra grande bênção aqui é a equipe que nós temos de trabalho, que é a equipe CEPAL, da nossa agência missionária, que é composta por mais uma família de brasileiros, que são os nossos líderes, que já estão aqui há 10 anos, e tem muito a compartilhar conosco, tem muito a nos ensinar a respeito da leitura da cultura. Nós temos uma outra família que são de romenos, e a gente aprende muito com eles também, porque eles são, de fato, romenos. E uma outra que está ainda a caminho, né, de chegar aqui, brasileira também. E temos o prazer de estar compartilhando muitos trabalhos com eles também aqui na Romênia e fora da Romênia. E em equipe nós também, além de nos relacionar e ter essa ajuda mútua um com o outro, nós também temos alguns trabalhos que são em comum. Por exemplo, a nossa equipe agora está dedicada como equipe a ajudar esse casal de romenos, o Adi Bratocin e a Moni, que lá funciona o Centro Mama, que a Juliandra vai falar um pouquinho do que se trata. O Centro Mama, ele é um centro de aconselhamento e acompanhamento. A princípio, ele é um centro chamado Provida. O que significa isso? Ele para promoção da vida. Aqui na Romênia, nós já falamos em alguns momentos que o aborto aqui não é apenas legalizado, mas ele é até, de certa forma, incentivado. Né? É algo muito comum aqui. Então, as mulheres, em média, elas têm de 5, 7 abortos na vida delas. Isso é o comum aqui. E isso, com certeza, traz marcas muito profundas. Então, o Centro Mama, primeiro o papel dele era justamente o acompanhamento às mulheres que já tinham cometido o aborto, né, e que enfrentavam problemas muito sérios emocionais, mas outras mulheres que estavam no processo de escolher se iriam abortar novamente ou não. Então, o Centro Mama foi construído, justamente tem algumas sedes, uma delas fica em Sibiu, e a Moni tem feito esse trabalho, mas ele expandiu esse trabalho de aconselhamento para
famílias, para relacionamento de marido e mulher, para cuidado dos filhos, problemas com adolescentes. Ele tem sido expandido com esse aconselhamento, esse acompanhamento pré-natal também, mas tem expandido para outras áreas, até mesmo para escolas, né, para o cuidado dentro das escolas. Então, tem sido uma frente muito interessante de trabalho. Também temos nos envolvido aqui com a parte de treinamento de liderança, né? Nós somos enviados da Igreja Batista Vida Nova aí do Brasil, com parceria com a nossa agência missionária, que é a CEPAL, que CEPAL significa Servindo a Pastores e Líderes. Então, nós temos trabalhado diretamente com a formação da liderança da igreja. Aqui em Bucareste, nós temos, graças a Deus, um instituto, nós temos alguns pastores que puderam receber treinamento, assim como nas grandes cidades aqui da Romênia. No entanto, a grande parte do território da Romênia, por ser um país essencialmente agrícola, são campos onde as pessoas vivem inclusive com agricultura de subsistência, e as igrejas que existem nesses locais, veja, nós estamos falando de um país que tem apenas em torno de 5% da sua população evangélica. Nessas pequenas cidades, nessas pequenas igrejas, encontramos muitos líderes e muitos pastores sem qualquer tipo de treinamento formal. Então a ideia é trabalhar na formação desses pastores e líderes, porque se nós tirarmos esse pastor destas cidades e trazermos aqui para Bucareste para receber um treinamento formal, muito provavelmente aquela igreja pequenininha no interior da Romênia vai fechar. Porque a cosmovisão religiosa ainda aqui, mesmo entre os evangélicos, é muito centrada na figura do pastor, é um pensamento muito mais episcopal. E isso faz com que, se a presença do pastor não permanece ali, as pessoas não têm motivo para ir. Então, até mesmo esse trabalho de cosmovisão bíblica a respeito da figura do pastor, a figura do sacerdócio universal, do que é a igreja, isso precisa ser trabalhado nesses contextos. Então, a nossa equipe, agora muito mais por Zoom, mas ela se dedica a fazer certas viagens até esses locais aqui na Romênia, para que a gente possa então dar um treinamento de qualidade na formação desses pastores e líderes. E ao mesmo tempo um trabalho de mobilização missional, né? Mobilização desses crentes que têm um bom treinamento, que estão nessas igrejas, para que eles justamente entendam o papel deles como cristão dentro da sua própria comunidade, e que também se movam para esses lugares, né? Para que eles não fiquem todos aglutinados nesses cantos maiores, deixando o restante da Romênia descoberto. O próprio romeno alcançando o romeno. Nesse sentido, nós temos o Adi Bratocin, que ele é um dos coordenadores hoje de um movimento chamado Simple Mobilizing aqui na Europa, que trabalha com mobilização missionária, também vinculado com o curso Kairos. O curso Kairos, ele é muito parecido com perspectivas que nós temos aí no Brasil. Então a nossa equipe também está envolvida nesse trabalho de mobilização missionária, que é muito importante. Uma outra coisa que apareceu no meio desse caminho todo, né, daquilo que a gente já tinha como foco ministerial, foi a BCA. A Bucharest Christian Academy é uma escola cristã aqui em Bucareste, que é uma escola relativamente pequena, mas tem crescido todos os anos. E no no início desse ano, no final do ano passado, eles estavam precisando de pessoas para que ajudasse na composição do board, que é um grupo de pessoas que zelam pelo funcionamento da escola. Você tem os funcionários, você tem um diretor que coordena e dirige os professores, esses funcionários dentro das funções escolares, mas existe também o board, que ele se ocupa de fazer não somente a fiscalização, mas arrecadar finanças, de criar mecanismos para que esse funcionamento da escola continue e criar o relacionamento da escola para com a sociedade.
quase a figura de um chanceler para com as universidades, por exemplo. Então eu fui convidado para fazer parte deste board, para ajudar naquele momento nas soluções dos conflitos que estavam havendo, trabalhando nessa área de aconselhamento entre board, diretor e funcionários, professores, mas também ajudar na composição aí de todas as necessidades que a escola apresenta. Então essa é uma outra parte do nosso ministério e que tem ocupado bastante tempo, bastante trabalho intelectual, mas também trabalho manual. Também existe, como eu disse, o Instituto Batista de Teologia, a qual eu fui convidado algumas vezes para dar alguns pequenos módulos ali, especialmente na área do Antigo Testamento. É uma área de interesse da minha própria parte, da parte de direcionar, né? Faz parte do nosso escopo ministerial de termos vindo para cá. E no atual momento, infelizmente, por causa da pandemia, as aulas têm sido por Zoom. E como eu preciso de um tradutor, porque eu não tenho ainda a fluência necessária para dar uma aula expositiva com qualidade na língua romena, eu agora estou ainda ali de molho, aguardando a volta às aulas presenciais. Mas também eu necessito, para que eu possa fazer parte, se assim Deus nos direcionar, do corpo docente do Instituto, eu preciso aí iniciar o meu mestrado, que é uma das, talvez, aí, alvos dentro desses próximos anos aqui pra gente. Esse trabalho não é feito sozinho, né? Esse trabalho ele é feito dependentes completamente do Senhor, dependentes para entender os caminhos, para entender a direção que a gente tem que seguir, o sim e o não que a gente tem que dizer no meio disso tudo. Ele é dependente das orações, né? E você precisa saber que se você está na Igreja Batista Vida Nova, você é um daqueles que segura as cordas, né? Aquele que está ali apoiando todo esse trabalho que, como eu disse, não é feito sozinho. Você está nesse suportar, né? Dessa tensão toda que porque é uma luta muito grande, é uma luta que tem muitos obstáculos, muitas coisas se levantam no meio desse caminho e a gente realmente conta com aqueles que estão segurando as cordas do outro lado. Porque os irmãos, e aí a gente pode entrar nas questões dos pedidos de oração, e um desses pedidos é sempre pelo lado emocional, porque hoje a gente entende um pouquinho mais os conceitos bíblicos de Deus pedindo para que Israel zelasse pelos estrangeiros, né? E nós vemos isso também no Novo Testamento. Não é fácil ser estrangeiro, não é fácil morar num país onde a língua não é sua, a cultura não é sua, e especialmente aqui na Romênia, por causa dos anos de comunismo, a desconfiança ela é muito grande em relação aos estrangeiros, né? Houve momentos em que Juliandra chegou chorando aqui em casa porque alguém se negou de vender um produto que estava ali no balcão para ela, simplesmente pelo fato de ser estrangeira. Ou então, eu numa conversa, já em romeno, com um atendente de uma shawarmeria que vende kebabs, alguns alimentos árabes aqui, quando ele perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era um pastor, que eu era um missionário, e ele falou, você é um pokaitse. Pokaitse significa arrependido. São como os evangelhos são chamados aqui. Ele me olhou com desprezo e parou de falar comigo, porque ele era um ortodoxo. Então esse tipo de questões trazem muitas barreiras por sermos estrangeiros, por sermos evangélicos, e isso traz questões emocionais fortes, não só em nós adultos, mas também nas crianças. Então, basicamente os pedidos são por essa direção ministerial, pelo nosso emocional, né? Pelas questões financeiras do dia a dia, né? Sim, as questões ministeriais, elas precisam, nós ainda estamos, embora conseguindo fazer alguns cursos, etc., existem ainda muitas questões atreladas de que caminho percorrer. Agora entramos em contato recentemente com pessoas que têm trazido para a Romênia as questões do aconselhamento bíblico. Nós vamos ter uma reunião agora nessa próxima terça-feira. Então existem outras oportunidades ministeriais e nós precisamos entender para que lado ir.
como ir. E dentro das questões financeiras, a alta do dólar no Brasil nos prejudicou grandemente. Para os irmãos terem uma ideia, a cada 5 mil reais que eu resolvo trazer do Brasil para cá, nós vamos receber aqui em torno de 3.700 lei apenas, que é a moeda local aqui. E não só isso, a moeda aqui na Romênia está mais valorizada frente ao dólar. Então, tudo isso faz com que a perda financeira seja muito grande. E com isso nós estamos enfrentando algumas dificuldades. Graças a Deus não falta o que comer, não falta o que vestir, mas sempre é uma grande luta renovar o homeschool das crianças, é sempre uma grande luta renovar os vistos, renovar o Sanatat. O nosso plano de saúde internacional obrigatório é em dólar, então isso tudo a gente precisa que os irmãos continuem orando por mais mantenedores. Hoje estamos operando no vermelho. Nós temos uma gordurinha porque um irmão muito bondoso nos ajudou para pagar o homeschooling, que sobrou alguma coisa, mas nós operamos hoje no vermelho. Então a gente precisa tomar não somente atitudes de fazer cortes de gastos aqui, mas também levantar mais mantenedores. E pela questão da saúde, né, Julie? Não só a saúde emocional nossa, mas a minha própria saúde, que acaba refletindo na saúde de toda a família, né? Os irmãos sabem, têm acompanhado, eu tenho essa doença autoimune, a espondiliartrose anquilosante, que também aí desenvolvi a síndrome de Crohn no intestino, tenho tido uveites constantes nos olhos, que já culminou numa perda de 30% da minha visão do olho direito. E os médicos todos chegaram à conclusão que a medicação biológica é a que eu preciso tomar, mas a medicação biológica é extremamente cara. Uma ampola custa $5.000. Então, nesse sentido, nós precisamos que os irmãos orem por nossa saúde, orem por um direcionamento de Deus para ver se a gente consegue essas medicações gratuitas aqui na Romênia. Se não, vai continuar segurando, mas isso envolve riscos, vai voltar para o Brasil para iniciar um tratamento para ver se estabiliza e depois volta para cá ou não. Então, tudo isso são incógnitas, interrogações que às vezes trazem uma certa ansiedade a respeito do que fazer, porque em outubro precisamos renovar o aluguel do apartamento, nós precisamos começar a já pensar na renovação dos vistos para janeiro e precisamos levantar recursos para isso. Então esteja orando nesse sentido. E a gente já sabe que todas as respostas e todo solucionar disso são milagres de Deus, né? Se você está ouvindo isso e fica pensando, gente, mas é impossível, porque o mundo tá uma bagunça, porque olha essa pandemia, olha tanta gente perdendo emprego, como vai ter mais mantenedor se as pessoas estão sem emprego? A gente sabe. A gente sabe que é só um milagre mesmo, a gente sabe que não está nas mãos dos homens, a gente sabe e confia completamente que tudo isso, o solucionar da saúde, o solucionar financeiro, o solucionar ministerial, tudo isso. E se você está vivendo aí no Brasil, é por milagre de Deus também, porque Exato. A tua saúde é milagre de Deus todos os dias na sua vida. A situação financeira da tua empresa, onde você trabalha, do teu emprego, se você é autônomo, é milagre de Deus na tua vida, porque o mundo tá uma bagunça? Tá. E Deus continua no controle de tudo isso. Então Por isso a gente não fica ansioso do que... porque não, a gente entende que Deus está no controle. A gente só quer continuar entendendo os caminhos do Senhor para trilhar por eles, porque o nosso maior temor é caminhar por caminhos onde Deus não nos chamou ou caminhar por caminhos em que Deus não nos autoriza a caminhar. E nesse relacionamento pessoal com Deus, né, te convidando a ter esse relacionamento pessoal com Deus, te convidando a confiar nele, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né, realmente vendo que a situação é caótica, mas Ele é o Deus da ordem. Então, confiando, e te convida a caminhar em fé, como a gente tem caminhado também. Amém. Então, para finalizar, a gente queria deixar esse encorajamento para vocês. Continuem sendo zelosos, continuem buscando ao Senhor, não apenas participando dos cultos e das EBDs tão importantes para a capacitação de cada um de vocês, mas vivendo uma vida integralmente para Jesus Cristo.
fazendo discípulos, pregando o evangelho, sendo sal e luz aí para esse mundão aqui, especialmente aí em Jundiaí. E a gente deixa o texto de João, capítulo 6, versículo 27. Depois dê uma lidinha em todo o capítulo 6 de João, para entender todo o contexto, mas a gente deixa esse versículo que diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dizendo aqui desse pão da vida que é Jesus Cristo. Que a gente deve trabalhar, sim, a gente deve se esforçar, a gente precisa do trabalho para ter o dinheiro para a gente comprar aquilo que precisa para se alimentar, mas o verdadeiro trabalho mais importante, não andeis ansiosos com aquilo que é a vez de comer ou de vestir ou qualquer outra coisa, mas se a gente buscar o reino de Deus, a justiça dele em primeiro lugar, essas coisas serão apresentadas. Então continuem se ocupando, serão acrescentadas. Então continuem se ocupando de buscar ao Senhor, de conhecer o Santo, de conhecer a Cristo. Que é a vontade de Deus, que o capítulo 6 de João vai dizer bem claramente qual é. Para que cada um de vocês cumpra o seu propósito aí em Jundiaí, junto à Igreja Batista Vida Nova. Que Deus os abençoe, um forte abraço e muitas saudades de cada um de vocês. Um abraço.